Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que eu recebi um pedido lá no Instagram, que são os publi editoriais, mais especificamente para criadores de conteúdo que estão querendo começar a cobrar para fazer seus trabalhos e não sabem muito bem por onde começar. Bom, eu já trabalho, produzindo conteúdo sobre livros aqui na internet há 10 anos. Eu comecei como um hobby apenas, demorou muito pra passar pela minha cabeça a transformar isso numa profissão, no meu ganha-pão. Mesmo quando às vezes as pessoas falavam, sugeriam, tipo, você já pensou em trabalhar com isso? Eu falava, imagina, isso não existe. Até porque quando eu comecei, de fato a gente não falava sobre cobrar pra fazer uma divulgação. No máximo que a gente tinha eram as parcerias com as editoras, que você ser notado, fazer parceria com alguém, receber um livro pra falar daquele livro já era assim o máximo. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram se modificando, esse campo foi se abrindo e a possibilidade foi surgindo. E hoje muita gente, inclusive eu, já trabalha com isso. O primeiro publi editorial que eu fiz foi em 2016, mas ainda assim naquela época eu fazia muito esparsamente, era um ou outro. Em 2017 eu dei uma investida um pouco maior para começar a buscar mais trabalhos e a coisa foi engrenando mesmo a partir de 2018. Se você está assistindo e se perguntando o que são os publi editoriais, Os publi editoriais, então, são as divulgações pagas. É quando uma editora, um autor, uma empresa, enfim, te paga para você falar sobre aquele produto. Sempre importante dizer, gente, publi editorial sempre deve ser sinalizado. Aqui no canal eu costumo incluir uma ferramenta do próprio YouTube que anuncia contém conteúdo pago. Eu escrevo na descrição, é um publi editorial. Faço isso em todas as minhas redes sociais, porque essa é uma forma de você manter a confiança, com quem está consumindo seu produto, em saber que isso é uma publicidade. E além de ser importante sinalizar a publicidade por essa questão da transparência, gente, não tenham vergonha de sinalizar a publicidade. É um orgulho pra gente estar sendo pago pra fazer nosso trabalho. Significa que a gente está sendo reconhecido. Deixa explícita assim o anúncio ali de publicidade. Abraça essa publicidade. Mostra isso pro seu público. Faz o seu público torcer por você por isso. E pede também apoio do seu público nessas divulgações, para que você consiga fechar ainda outras. Não é vergonha fazer publicidade. E de novo, é um dever nosso sinalizar a publicidade. Porém, ser uma publicidade não significa que a pessoa tá pagando pela opinião, que eu vou divulgar qualquer coisa aqui e falar bem se eu não gostei do produto. Não é assim que funciona. Eu trabalho com empresas, com autores, com produtos que eu acredito que tenham a ver comigo e com o meu público. Tem já um vídeo aqui no canal falando sobre divulgação, que fala um pouco mais do trabalho que a gente realiza aqui e pode aí também dar uma luz para quem quiser saber um pouco mais. Bom, começando então agora, para quem quer começar a cobrar, por onde começar, o que deve fazer. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é que cobrar para fazer um trabalho significa que nós estamos nos profissionalizando. Mesmo sem cobrar por uma divulgação, quando a gente trabalha com divulgação de conteúdo, pode até ser por hobby, o que a gente está fazendo já é um trabalho. Mesmo que eu tenha demorado bastante para começar a cobrar, o que eu fazia era um trabalho, exigia aí uma leitura atenta, exigia compromisso de prazos, exigia eu fazer um trabalho bem feito, exigia comprometimento com quem está consumindo aquilo que eu produzo. Então, assim, mesmo quando eu não cobro para fazer algo, existe já um nível aí de profissionalização, porque se eu não tiver essa profissionalização, meu trabalho não vai ser consumido. Vocês não vão vir aqui se meu vídeo estiver mal gravado, mal editado, se estiver ruim de ouvir, se eu não estiver falando com propriedade sobre as coisas que eu estou comentando. Então a gente precisa cada vez mais, se aperfeiçoar no que a gente está fazendo para garantir o nosso espaço. E a partir do momento que a gente começa a cobrar por esse trabalho, essa profissionalização ela tem que vir também com ainda outras responsabilidades. Se você quer começar a cobrar pelo seu trabalho, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: você já construiu o seu público? Você conhece o seu público? Eu não tô falando aqui de quantos seguidores você tem, porque às vezes a gente tem uma quantidade grande de seguidores e o nosso engajamento não é tão grande assim. As redes sociais, Instagram, por exemplo, às vezes dependendo de como você cresce, ele meio que vai diminuindo
diminuindo o seu engajamento, às vezes a gente tem problema com entrega que não necessariamente dizem respeito ao trabalho que você faz. Trabalhar com algoritmos não é fácil. Mas de qualquer maneira você precisa ter um público e você precisa conhecer esse público. Você sabe quais são os livros que mais funcionam para o seu público? De que livros você costuma falar? Qual é seu nicho? Precisa ser um nicho específico? Não. Eu, por exemplo, né, eu gosto de romance, eu gosto de thriller, eu leio contos. Romance, eu gosto de ler romance contemporâneo, romance de época, comédia romântica. São gêneros diferentes que eu me identifico e que eu consigo trabalhar porque eu sei que eu tenho um público que também vai se identificar com esses livros. Mas, por exemplo, eu não gosto de fantasia, eu não leio fantasia. Sempre que um autor entra em contato comigo, né, um autor de fantasia, querendo que eu divulgue, eu já falo, não é meu público, não é o livro que eu costumo ler, não é ideal que você feche comigo. Então a primeira coisa é conhecer esse público. Por quê? O ideal é que quem vai divulgar com a gente também tenha noção de quem é o público daquele livro e que essa pessoa já faça uma pesquisa básica para saber, né, se aquele produtor de conteúdo com quem está entrando em contato tem a ver com o livro ou não. Mas não é todo mundo que faz isso, gente. Muitas pessoas às vezes só veem o número, esse produtor de conteúdo tem não sei quantos inscritos, quero fazer com ele. E não sabe nem que tipo de livro a gente gosta, que a gente não gosta. E aí a gente tem que ter esse conhecimento pra gente saber, a gente vai encarar, a gente vai aceitar essa publicidade ou a gente não vai. É ser profissional a gente poder dizer sim ou a gente ter que dizer não quando necessário. Outra questão da profissionalização que eu acho muito importante são os meios de contato. Você quer começar a trabalhar, então, fazendo divulgações pagas? Tenha pelo menos um e-mail em que as pessoas podem entrar em contato com você, um e-mail profissional, para que esse contato possa se dar por lá. É muito comum as pessoas entrarem como, por exemplo, em direct no Instagram, nas redes sociais diversas. O contato pode se dar assim? Pode, mas é muito mais fácil de que ele se perca, porque como é uma coisa dinâmica, muita gente fala às vezes com a gente por lá, a gente às vezes perde o que tá ali. Conversar por e-mail, além de dar uma outra cara, de deixar essa cara mais profissional, é uma garantia pros dois lados, porque quando a gente tá falando, né, de envolvendo dinheiro na questão, tem toda uma questão de negociação aí no meio, vão existir compromissos que a gente vai ter que cumprir, que a outra parte também precisa compreender a respeito do nosso trabalho. E se a gente conversa por e-mail, se a gente deixa tudo explícito por ali, a gente tem a garantia, né? Caso dê qualquer tipo de problema, algum mal entendido, a gente tem a garantia por escrito ali do que foi acordado. É muito importante a gente manter essa comunicação por escrito, porque, de novo, vai funcionar aí como um acordo, um contrato entre ambas as partes. Então, por exemplo, né, quando as pessoas às vezes falam comigo pelo Instagram, às vezes deixa comentário aqui, eu já faço, oi, tudo bem? Você pode enviar um e-mail para esse endereço ou me passa seu contato, que eu entre em contato por lá, até porque existem uma série de coisas que eu vou passar por e-mail antes de fechar a negociação. Às vezes a pessoa entra em contato comigo falando, eu quero divulgar meu livro com você, mas ela não me fala qual é o livro dela, não me fala sobre o assunto. E é importante que eu explique como eu trabalho e entenda, né, se aquele livro dela, de novo, vai funcionar comigo e pro meu público antes da gente fechar a negociação. Ter em mente também que quando a gente recebe para fazer uma divulgação, estamos falando de um serviço prestado. A gente tem que ter em mente que o que a gente está fazendo é isso. É um trabalho. E justamente por isso, a gente tem que cumprir com a nossa parte e nós temos que dar um retorno para quem tá fechando com a gente. Então todos os trabalhos que eu faço, foram coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo, tá, gente? Eu não comecei desse jeito. Foram coisas que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo. Se eu fiz uma ação com uma pessoa, seja no Instagram, no blog, no canal, não importa em qual rede social que vai ser, passado um tempo em que a divulgação foi feita, eu vou enviar um relatório para essa pessoa que fechou comigo, para ela ter noção dos dados. Quantas visualizações nós tivemos? Qual foi o engajamento, né? Qual foi a interação? Cliques no link? Enfim, quais são as informações relevantes para essa pessoa saber o impacto que aquela ação teve? Porque, de novo, ela está investindo na gente, ela está pagando para a gente fazer uma divulgação daquele produto. Ela precisa ter um retorno, né? E saber como que essa ação andou ou não. E aqui, bom lembrar mais uma vez, nosso papel é fazer uma divulgação, nós não somos vendedores. É óbvio que quem vai divulgar com a gente está pensando em aumentar as próprias vendas. O intuito é esse, né? Se você tem um produto, você quer que seu produto venda. Mas o nosso papel aqui não é fazer isso. Existem milhares de fatores que vão ser envolvidos na compra de um produto. Não é a divulgação direta que vai gerar venda ou não para aquilo. Pode ser que gere, mas pode ser que não. Pode ser às vezes que uma pessoa
pessoa veja meu vídeo, se interesse por aquele livro, mas ela não consiga comprar naquele momento. Ela vai deixar pra comprar meses depois. E ela vai comprar pela minha indicação, só que o resultado a pessoa não vai sentir na hora. Então a métrica não tem que ser a venda, é ter em mente que é exposição daquele produto e muitas vezes exposição a longo prazo. Porque o que a gente divulga na internet vai ficar na internet, pode ser consultado muito tempo depois. E aí, tendo esse conhecimento de público, tendo conhecimento de como as nossas mídias funcionam, então nesse ponto a gente tem também, né, que saber interpretar dados estatísticos no Instagram, aqui no YouTube e assim por diante, a gente vai criar o nosso Media Kit. Se você quer começar a trabalhar com vendas, você tem que ter o seu Media Kit. O que a pessoa vai encontrar no seu Media Kit? Quem você é, com o que você trabalha, os motivos que vão dizer pra ela por que ela deve anunciar com você, quais são os gêneros de livros que você mais lê, quem é seu público, então colocar porcentagem de homens que te acompanham, de mulheres que te acompanham, a idade desse público, de onde essas pessoas são, de principalmente qual estado, qual cidade. Se você tiver trabalhos que você já fez, você pode enviar também como referência para a pessoa saber a forma de como você trabalha, como foi aquele trabalho. Eu sempre envio os links, né, onde estão salvos todas as minhas publicidades. E aí a pessoa pode checar os livros que eu já trabalhei, como que foi o desempenho de cada um deles. Eu já deixo explicado no meu Media Kit essa questão de que meu trabalho é divulgar, não é vender. Assim como eu deixo também um resumo de como cada rede minha funciona. Então o YouTube, pensando em algo mais a longo prazo, o Instagram é uma coisa mais direta, é uma coisa mais dinâmica, porque quem às vezes vai contratar fica meio perdido, não sabe qual é a melhor rede. A gente tem que ter essa noção também, né, do que funciona em cada uma das redes pra dizer pra pessoa, ó, se você quer tal coisa, melhor fazer nesse formato. Se você procura Y, melhor fazer nesse outro formato, nessa outra rede. De novo, a gente tem que conhecer o nosso trabalho, as nossas ferramentas de trabalho, para que a gente possa apresentar para outra pessoa. E outra coisa que, óbvio, tem que ter no Media Kit também são os preços, o quanto você vai cobrar por cada uma das coisas. E eu acho que aqui que entra já também a maior dificuldade, né? Porque como cobrar? Vale dizer que, como eu mencionei, né, esse trabalho de produção de conteúdo e tal foi algo que foi surgindo conforme as redes foram crescendo. Então é uma profissão recente, a gente não tem aí, né, um sindicato pro nosso grupo de trabalho, a gente não tem leis definidas, um piso definido de piso salarial, então é meio que a gente que vai criando isso tudo. Então eu acho que é muito importante você conversar com outros produtores de conteúdo sobre isso, saber quanto cada pessoa cobra, porque às vezes a gente tem também uma discrepância muito grande, porque uma pessoa cobra um valor X, outra pessoa cobra um valor Y, e a gente conversando, a gente consegue ter uma noção um pouco melhor, né, do que é possível, do que não é, se a gente às vezes está muito abaixo, se a gente está muito acima, mas a gente não pode ficar só na questão da comparação. Por quê? Porque a gente tem que ter noção também do valor do nosso trabalho, dos custos e do investimento que a gente faz. Por exemplo, eu tenho que pagar equipamento para gravar, a internet que eu uso para poder subir vídeo, programa de edição, pessoa que eu pago para editar vídeo, o tempo que eu vou dedicar para fazer tudo isso, porque de novo, gente, eu tô divulgando livro, não é uma coisa que eu recebi e posso fazer, eu vou gastar um tempo para ler aquele livro. As considerações que eu faço a respeito dos livros que eu li tem a ver com toda a bagagem de leitora que eu construí ao longo dos meus mais de 30 anos de vida. Eu tenho uma faculdade, eu sou formada em letras, eu investi 5 anos da minha vida fazendo um curso para falar de literatura. O público que eu tenho, eu não construí da noite pro dia. Eu trabalho há 10 anos com isso. Tem gente que me acompanha ao longo desses 10 anos. Então, assim, tudo isso eu tenho que ter noção de que vai entrar na hora que eu vou cobrar um valor. Eu não posso cobrar qualquer valor. O meu trabalho tem um custo. Existe um valor que eu vou ter que colocar ali, é o valor do meu trabalho. E sempre também estar aberto, né, a possíveis negociações. Tem pessoas, às vezes, que estão super interessadas em fazer um trabalho com a gente sabe, às vezes, que é um livro que vai funcionar, que vai conversar, e às vezes a pessoa não pode pagar o valor que a gente está cobrando. Se eu fizer por tal valor, é possível para você? Se a gente parcelar, se a gente fizer dessa forma, o que dá para ser feito? Então ter também, né, esse jogo de cintura, essa maleabilidade e entender o que pode ser possível para outra pessoa, mas sem perder a valorização do nosso trabalho. A gente também não pode cobrar qualquer coisa ou aceitar qualquer coisa, senão a gente está desvalorizando o nosso trabalho. A primeira pessoa a valorizar o que a gente faz tem que ser a gente mesmo. E aí, gente, se a
gente vai começar então a cobrar pelo serviço, eu recomendo fortemente que você abra um MEI e vá atrás da emissão de nota fiscal também. Tem trabalhos que você não vai conseguir fazer com empresas, com editoras, se você não puder emitir nota fiscal. Se você procurar no Google, né, como abrir MEI, você vai encontrar vários conteúdos que vão facilitar, não é um processo difícil. A parte da emissão de nota fiscal é um pouco mais chatinha, até porque ela varia de município para município, você tem que pedir autorização na prefeitura da sua cidade, então enfim, se informe em como fazer isso. Se possível também, abra uma conta PJ para você vincular ao seu MEI e você ter essa separação de pessoa física e pessoa jurídica. Tudo isso também envolve a questão da profissionalização. Se você vai receber para fazer algo, você está se profissionalizando, você está sendo um profissional, você precisa ter a postura profissional. E quanto mais você fizer, melhor vai ser. Por fim aqui, né, só para dar uma aconselhada, porque eu sei que muitas vezes surgem nessas perguntas. Então, por exemplo, né, fechei com alguém para fazer uma divulgação, mas eu não gostei do livro. Como que funciona? Eu acho que não existe aqui uma resposta única, uma resposta certa. Cada pessoa precisa avaliar a situação e ver o que cabe melhor. Tem gente que vai optar por cancelar aquela ação, devolver o dinheiro para a pessoa, ou menos parte do dinheiro para a pessoa, e não vai fechar a ação para aquele livro. Por que eu falei devolver parte do dinheiro? Porque na hora que você fecha com alguém, em geral, né, o que eu faço? Eu trabalho com pagamentos em 2 vezes, né? Assim que a pessoa fecha comigo e a outra parte antes da divulgação ir ao ar. Por que eu cobro no começo do serviço, né? Às vezes também pode ser que a pessoa faça pagamento integral, enfim, mas eu sempre cobro antes. Por quê? É uma forma de me assegurar e lembrar que quando eu tô fechando uma ação com uma pessoa, eu já vou passar para ela uma previsão de datas. Ó, vou fazer a divulgação dia tal, dia tal, dia tal. Se eu tô fazendo isso, eu estou fechando a minha agenda para não fazer nenhuma outra ação naquele dia. Se aparecer uma outra proposta de alguém que queria fazer para um dia, naquele dia ou perto daquele dia, eu vou ter que recusar essa outra ação porque eu já tô comprometida com uma aqui. Então, se caso eu precise cancelar depois porque o livro não funcionou para mim ou qualquer coisa assim, ainda assim eu não posso sair no prejuízo. Sem contar que, para eu cancelar a ação, né, porque o livro não funcionou para mim, significa que eu precisei parar para ler o livro. Eu investi parte do meu tempo naquela leitura. Eu preciso cobrar pelo menos essa taxa de leitura, porque foi um serviço que eu prestei. E aí, em geral, quando eu chego pro autor, se isso acontece, né, de eu não gostar do livro, eu vou dar uma devolutiva para ele, falar, né, o porquê que eu não gostei, quais foram os pontos, e fazer isso de uma forma objetiva. De novo, sendo sempre profissional, eu preciso ter argumentos para devolver isso para a pessoa. Mas é raro isso acontecer. Por quê? Primeiro, quando eu tenho esse contato inicial com a pessoa, eu já vou fazer uma avaliação ali. Quando ela me apresentou o livro dela, tem livro às vezes que eu recuso de ler a sinopse. Por quê? Porque eu já tô vendo que a sinopse não funciona pra mim. Ou então, às vezes é um gênero que funciona pra mim, que conversa com o meu público, só que a sinopse já às vezes já tá escrita de um jeito que você já encontra problema ali, que já me dá um indício que a leitura não vai funcionar. De qualquer forma, o que é sempre importante fazer, mesmo que a sinopse eu já olhe e fale, me deixou com um alerta, eu vou ler uma amostra do livro. Se a pessoa não tem o livro na Amazon ainda, por exemplo, né, porque a Amazon sempre dá pra ler a amostra, eu vou pedir pra ela me enviar pelo menos o primeiro capítulo, pra eu sentir como é a escrita da pessoa, pra eu ver como que ela tá desenvolvendo tudo ali. Só aí eu já consigo fazer uma pré-seleção. É claro que às vezes acontece, né, de um livro parecer ser ok no começo e mais pra frente a coisa não continua do mesmo jeito. Mas aí eu também avalio. Ele é de todo negativo? Ou será que é possível eu falar do livro falando dos pontos positivos dele e também levantando, né, aspectos que me incomodaram? Porque às vezes eu sei que pode ser que eu não gostei do livro, mas outras pessoas vão gostar. E aí ainda assim se torna possível continuar falando daquele livro. Ou seja, cada situação é uma situação, cada pessoa vai avaliar aquilo que funciona melhor pra si. Mas esse contato inicial é muito importante pra gente evitar problemas desse tipo. Deixar sempre muito explícito pro autor como você trabalha, livros que você costuma resenhar, trabalhos que você já fez, pra que a pessoa tenha noção disso e evite futuras frustrações. Assim como é importante a gente pedir pra pessoa, né, apresentar pra gente o trabalho dela, pra gente também fazer essa avaliação inicial. Bom, tentei abordar os pontos aqui que eu achei mais essenciais, as coisas que eu lembrei assim como mais prioridade. Se eu esqueci de algum ponto, alguma coisa ficou dúvida, deixem nos comentários, que sendo possível eu respondo pra vocês. Espero que o vídeo tenha ajudado, compartilhe com
com mais pessoas que você acha que tem interesse, né, em saber dos publi-tutoriais, que tá querendo seguir nesse trabalho. Desejo muita boa sorte, muito sucesso pra todo mundo. Então, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Engajamento é importante, gente. Comentem aqui, por favor, ajudem a produtora de conteúdo. Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.